Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 23 de novembro. O Ibovespa apresentou aqui, ainda tem alguns ativos para fechar, sair do leilão de fechamento, está dentro do leilão de fechamento, muito próximo do encerramento mesmo. Mas enfim, uma leve queda de 0,15%, uma instabilidade, um candle aqui um pouco mais com formação de um padrão de reversão dos candles chamado de martelo. No entanto, eu ainda vejo como essa correção aqui desses dois candles curta em relação ao que foi esse movimento de subida. O mercado estiver realmente forte para cima, ainda pode buscar um movimento que venha testar essa região de resistência, mas com essa correção curta, fica uma expectativa que desse movimento, caso já venha subindo a partir do próximo pregão, dele não ir tão longe. Essa seria a minha primeira expectativa, minha leitura em cima do que temos nesse momento. Se tiver mais 1 a 2 pregões aqui, ou seja, gerando fundo no início da próxima semana, segunda ou terça-feira, seria o mais interessante no meu modo de ver, seria mais interessante no sentido de gerar uma melhor relação risco-ganho. Eu vou até comentar isso em alguns ativos aqui nessa videoanálise. Então é isso, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like aí nela, um joinha no YouTube, em qualquer momento dessa videoanálise. Para fazer isso, acesse diretamente aí pelo YouTube a videoanálise para que você possa deixar o seu like aí na videoanálise. Aproveite também para se inscrever no canal no YouTube, para que você possa receber as notificações aí de novas análises, novos vídeos de aprendizado. Vamos aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos. Vamos primeiramente mudar aqui para o mini índice, gráfico de 60 minutos, um dia onde tivemos aqui essa movimentação aqui para baixo, uma leve movimentação para baixo e voltou e ficou travado aqui no finalzinho do pregão. Mas dentro dessa esticada para cima e a possibilidade de continuar o movimento de subida, ou seja, quando estava nessa formação aqui desse candle, para gerar um novo movimento para cima, eu recomendei uma entrada, uma compra aqui na superação da máxima desse candle. Já tinha até superado a máxima, ou seja, se esse próximo candle aqui voltasse aqui para cima, seria a entrada. Ela terminou voltando, mas logo na sequência já ganhou força para baixo e perdeu a mínima desse candle onde eu tinha estabelecido o stop. Então essa operação foi uma operação de perda de 0,11%, capital total representou a redução de 0,3% no capital total. Depois disso ficou realmente um movimento mais travado. Minha expectativa dessa operação foi que depois desse movimento forte para cima, uma correção aqui em duas etapas, que pudesse gerar uma nova movimentação para cima, ou seja, ganhar força aqui para cima no mini índice. Mas isso não aconteceu. Para o próximo pregão, olhando para o gráfico 60 minutos, mantendo-se aqui nessa movimentação um pouco mais de correção, vindo aqui um pouco mais para baixo, não ganhando tanta força para baixo, gerando sinal de fundo ascendente, seria algo mais interessante para se buscar compra em cima do mini índice, ou seja, tem mais 1 ou 2 candles aqui para baixo para depois gerar essa formação de fundo ascendente, respeitando preferencialmente essa região aqui em torno de 74.500 pontos, 74.530 a 540. Então nessa região aqui seria interessante se sustentar em cima desse patamar para gerar essa formação de fundo ascendente, que chamaria mais atenção para se trabalhar na ponta compradora. Abriu subindo, bateu ali na região de 75 mil pontos, uma região aqui que ficou bastante tempo travada e gerou sinalização de topo um pouco mais relevante no G60, seria o cenário um pouco mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora, na expectativa que eu comentei no Ibovespa, de que se possa, mesmo gerando superação da máxima do pregão de hoje, gerando a chance de ter mais alguma correção um pouco maior no tempo em relação a esse movimento de subida. Aqui no mini índice segue esse patamar um pouco mais relevante de suporte, perto da mínima do pregão de hoje, 73.985, região do gap, até 73.700, zona de suporte, e aqui na mínima de hoje foi 74.055. Lembrando que o pregão de hoje foi um pregão atípico aí devido ao feriado nos Estados Unidos, Thanksgiving, e por conta disso o giro financeiro mais baixo aqui no pregão de hoje. Dólar no pregão de hoje ainda apresentando aqui uma leve queda aqui de 0,08, praticamente estabilidade no pregão de hoje, mas um candle que simboliza um candle mais de reversão. Esse candle aqui é chamado de martelo invertido, a confirmação dessa reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta ocorrerá através da superação da máxima do pregão de hoje, localizada em 3.245,5. No mini dólar para o G60, pensando em mais no próximo pregão, a gente teve aqui, está dentro ainda de uma tendência de baixa, mas agora em cima dessa região de suporte, ou seja, se abre caindo e gera sinalização para cima, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, ou mesmo ganhando força maior aqui para cima, me chamaria mais atenção de trabalhar a favor desse novo movimento de subida pelo gráfico de 60 minutos. Por outro lado, se abre subindo de maneira fraca
e logo na sequência venha gerar uma nova sinalização para baixo no G60, voltaria a pensar um pouco mais na ponta vendedora, ou mesmo se abre caindo e passa a proporcionar topo descendente aqui no gráfico de menor periodicidade, 10 ou 15 minutos, para baixo ali dos 3.225 seria algo mais interessante. Depois disso, PETR4, pregão de hoje apresentou aqui uma leve alta de 0,5%, superou a máxima do pregão anterior. Possibilidade ainda de se trabalhar um pouco mais na ponta compradora se romper tudo isso aqui para cima, mas dentro do que eu já até comentei, o ideal é que venha com um candle mais forte no G60 para se trabalhar um pouco uma relação de ganho um pouco mais de 1 para 1 aqui no meu modo de ver em cima de Petro, visto que tem resistência ali um pouco mais elevante na faixa de R$16,50 na Petro. Se ela fizer mais um pregão aqui assim para baixo ou de forma lateral e a partir da próxima semana também proporcionar esse fundo dentro do que eu já falei até no Ibovespa, se tornaria mais interessante para swing trade na ponta compradora. Na Vale 3, ativo que vai confirmando bem esse movimento de subida e rompimento do topo anterior, algo que ela não tinha conseguido fazer nas tentativas anteriores, ou seja, logo quando rompia o topo anterior já voltava forte para baixo. Então ela conseguiu romper esse topo anterior e se manter acima. Deixando aqui essa região de topo anterior de 34,34 até o gap de 34,05 como sendo um patamar de referência em termos de suporte para uma chamado pullback, um movimento de subida, uma correção que pode trazer a possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora a favor de uma saída de uma indefinição pelo gráfico semanal e até mesmo a anulação ali de uma possível formação de topo no gráfico semanal de um topo descendente. Então seria um cenário mais favorável para se trabalhar na ponta compradora de swing trade na Vale após alguma correção pelo gráfico diário. CL3, reposicionei o stop dentro do que eu tinha falado na última videoanálise, para baixo da mínima do último pregão, para baixo de 23,40 para baixo de 23,41 e 23,40. Essa operação então foi encerrada logo no início do pregão, encerrada aqui com um ganho de 1,56%, isso representou um crescimento de 0,19% no capital total em cima de CL3. Ativo que eu ainda vou ficar atento em relação a esse movimento de baixo, a possibilidade de se trabalhar ainda na ponta compradora após alguma nova sinalização aí de subida no ativo, mas nesse momento de imediato já não se encaixaria compra para mim, a não ser que seja mais pelo gráfico de 60 minutos, alguma sinalização aqui um pouco mais para baixo. CROT 3, dentro do que eu falei de se ter mais alguns pregões, mais 1 a 2 pregões de correção, é algo nesse sentido. A CROT 3 superou a região de resistência, está ali proporcionando 3 candles mais fracos de correção que pode trazer um novo movimento de subida. O ponto negativo que eu vejo nesse momento é a questão da relação risco-ganho, ou seja, se entrar numa compra na superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, a relação risco-ganho de 1 para 1 tem que superar esse topo anterior para bater nessa relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, o ativo mesmo numa relação risco-ganho menor, já de 1 para 1, já não consegue nem, não está, tem que superar o topo anterior, tem que superar uma resistência para bater na relação risco-ganho mais fraca. Então o ideal é que tivesse uma movimentação um pouco maior, um candle um pouco menor em termos de volatilidade, para se trabalhar com um stop mais curto e consequentemente já ter uma relação superior a 1 para 1 antes de bater aqui o topo anterior. A outra alternativa, se abre aqui para baixo, se vem um pregão aqui para baixo, vem um novo movimento para baixo no G60 e gera sinalização para cima no G60, seriam das alternativas de trabalhar com stop mais curto na CROT 3. Assim também, olhando para CCRO3 gerou um movimento para cima, faz aqui correção de 3 candles, fundo aqui ascendente seriam das alternativas de entrada. Só que da mesma forma que eu mencionei em CROT 3, o stop aqui seria em torno de 2,3%, projetando 2,3% aqui para cima, tem que ultrapassar esse topo anterior. Então, dentro do que eu acabei de mencionar no CROT 3, ideal que tenha mais algum candle aqui, até mesmo de indefinição, onde se traga uma diferença, um percentual de diferença mais interessante em relação ao tamanho do stop da operação. É o que me chamaria mais a atenção para buscar esse tipo de entrada. MGLU3 também num processo de correção desse movimento de subida, conseguiu vir para cima da região de gap, está com a possibilidade de montar ali, sinalizando nessa semana a possibilidade de um fundo no semanal. Isso abre espaço para avaliar justamente esse movimento que ela está proporcionando nesse momento de correção. O movimento pode ser um movimento de correção aqui no preço, um movimento mais para baixo, ou uma correção no tempo, um movimento mais lateral. Mas o ideal é que tivesse mais alguns pregões nesse papel, ou seja, para entrada mais para a próxima semana, para se buscar compra aí, pelo menos dentro da minha estratégia,
em cima desse papel, pensando mais em swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.